Artigo 419. O militar que, por motivo de doença, alegar impossibilidade de retornar à sua guarnição militar de origem, dá a parte de doente ao comandante da guarnição onde se encontrar, que determinará imediata inspeção de saúde pela Junta de Inspeção de Saúde ou pelo médico perito. Parágrafo 1º. Se o parecer da Junta de Inspeção de Saúde ou do médico perito for pode viajar, o militar desloca-se imediatamente para a sua OM e procede de acordo com o prescrito no artigo 18 deste regulamento. Artigo 18. 418. O militar que por motivo de doença não puder comparecer ao quartel deve dar parte de doente à autoridade a quem estiver subordinado, exceto nos casos de absoluto impedimento ou quando a constatação da doença for feita por meio de exame realizado por médico militar. Parágrafo 1º. A parte de doente pode ser escrita ou verbal e transmitida por qualquer meio de comunicação. Parágrafo 2º. Recebida a parte de doente ou constatada a necessidade de afastamento do militar do serviço por motivo de saúde, a autoridade competente providencia para que ele seja examinado pelo médico da unidade ou por outro médico militar. Parágrafo 3º. Ao médico cabe informar sobre o estado de saúde do doente e a duração provável de seu impedimento, bem como propor a prescrição necessária conforme o artigo 269 deste artigo, que já foi lido anteriormente, salvo se a parte do doente já vier instruída com parecer de médico militar ou a constatação tiver sido realizada por esse último. Os pareceres sobre o estado de saúde exarados por outros médicos, mesmo militares, são submetidos à homologação do médico da OM. Parágrafo 5º. O militar considerado em condições para o desempenho de suas atividades retorna ao serviço imediatamente. Parágrafo 6º. O militar considerado com restrições para o desempenho de suas atividades retorna ao serviço onde atua, se aprovado pelo comando de unidade de acordo com as prescrições médicas. Parágrafo 7º. O militar julgado em inspeção de saúde incapaz definitivamente ou temporariamente incapaz para o serviço do Exército é tratado de acordo com a seção 2 deste capítulo. Então, se o parecer da Junta de Inspeção de Saúde ou do médico perito pode viajar, o militar desloca-se imediatamente para a OM e procede de acordo com o prescrito no artigo 418, né, que é a comunicação a parte do doente para o comandante da guarnição e o que foi previsto ali, comunicação verbal, qualquer meio de comunicação, etc. Se o parecer da Junta de Inspeção de Saúde for não pode viajar, é adotado o procedimento previsto para a concessão de LTSP, licença para tratamento de saúde própria, conforme a legislação específica. Artigo 420. Todo militar baixado ao hospital civil ou em tratamento com médico civil, mesmo no caso previsto no artigo 409 desse regulamento, é acompanhado por médico militar a quem incumbe avaliar a situação e, se for o caso, fornecer subsídios à Junta de Inspeção de Saúde ou ao médico perito e providenciar outras medidas na salvaguarda dos interesses do Exército ou do militar enfermo. Parágrafo 1º. No caso de um militar estar baixado ao hospital civil ou em lugar onde não seja possível exame por médico militar ou a inspeção de saúde, este procedimento é realizado logo que possível, cabendo ao médico militar, à Junta de Inspeção de Saúde ou ao médico perito prescrever, homologando ou não, os prazos de baixa e as prescrições de rotina e especiais dos hospitais e médicos civis que assistiram ao militar. Parágrafo 2º. Quando necessário e mediante autorização do comandante da RM, a Junta de Inspeção de Saúde ou o médico perito pode realizar a inspeção de saúde no local onde se encontra o militar. Artigo 421. O militar que desejar internar-se em um hospital ou submeter-se a tratamento que exija seu afastamento do serviço deve dar parte de doente, citando o prazo e a data prováveis do evento. Artigo 422. No caso de prescrição de baixa, o militar que preferir permanecer em sua residência particular ou tratar-se em instituição de saúde não conveniada ou contratada pelo FUSEX, deve apresentar essa pretensão por escrito ao seu comandante-chefe ou diretor, a quem cabe, ouvido o médico da OM, decidir sobre a conveniência ou não. Artigo 423. O militar que não desejar tratar-se com um médico militar ou quando encaminhado com um profissional de saúde credenciado pelo FUSEX, deve apresentar por escrito essa pretensão ao seu comandante-chefe ou diretor.
Seção 2. Do tratamento de saúde. Artigo 424. As licenças para tratamento de saúde própria do militar ou por motivo de doença de seus dependentes são concedidas de acordo com a legislação específica. Artigo 425. A LTSP é concedida ao militar ex officio pela autoridade competente, depois de ter sido julgado incapaz temporariamente por junta de inspeção de saúde ou médico perito. Parágrafo único. O militar nessa situação: 1. Permanece no quartel, acompanhado por um médico da unidade e este conforme os cuidados que o caso requer. Pode baixá-lo à enfermaria da OM ou ao hospital ou encaminhá-lo a tratamento específico. 2. Pode ainda, de acordo com a prescrição médica e a critério do comando de unidade, realizar o tratamento em sua residência, cabendo ao médico da unidade realizar as visitas de rotina. Artigo 426. A LTSPF é concedida ao militar mediante requerimento e posterior parecer da Junta de Inspeção de Saúde quando a permanência junto à pessoa da família seja considerada imprescindível em sindicância mandada instaurar pelo comandante-chefe ou diretor de OM. Artigo 427. O militar goza a LTSP ou a LTSPF, em princípio, em localidade onde possa contar com o apoio de uma OMS ou quando encaminhado de uma instituição ou de profissional de saúde conveniados, contratados ou credenciados pelo FUSEX. Parágrafo único. Para gozar LTSP ou LTSPF, em local onde esse apoio não exista, o militar deve pedir autorização ao comandante de RN. Seção 3. Da incapacidade para o serviço do Exército. Artigo 428. O militar julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército é reformado ou desincorporado na forma da legislação em vigor. Artigo 429. Todo militar que, em tratamento nos hospitais militares, for julgado incapaz por sofrer moléstia contagiosa, não pode ter alta desses estabelecimentos para ser mandado apresentar-se à sua unidade. Parágrafo 1º. Nesta situação, somente pode ser concedida alta se o caso estiver enquadrado em legislação federal como passível de tratamento em domicílio. Parágrafo 2º. Quando o militar, portador de moléstia contagiosa, for julgado incapaz sem estar baixado ao hospital, deve ser mandado apresentar-se à autoridade sanitária competente para as medidas cabíveis sem prejuízo das providências relativas ao amparo legal pelo Estado. Artigo 430. São mantidos adidos às respectivas unidades para fins de alimentação, alterações e vencimentos, os militares que, julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço do Exército, aguardam reforma amparados nas disposições em vigor. Artigo 431. O militar não estabilizado que, ao término do tempo de serviço militar a que se obrigou ou na data do licenciamento da última turma de sua classe, for considerado incapaz temporariamente para o serviço do Exército em inspeção de saúde, passa a situação de adido à sua unidade, para fim de alimentação, alterações e vencimentos, até que seja emitido um parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado ou reformado, conforme o caso. Parágrafo 1º. Caso o militar se encontre baixado em enfermaria ou hospital na data prevista de licenciamento, é submetido à inspeção de saúde no prazo máximo de 8 dias, a contar dessa data. Esse julgado incapaz temporariamente para o serviço do Exército passa também a situação de adido nas mesmas condições e com as finalidades previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Emitido o parecer definitivo, o licenciamento ou a desincorporação ocorre até 8 dias a contar da data da inspeção de saúde, ou no caso de baixado ao hospital, a partir da efetivação da alta. Parágrafo 3º. Se por parecer definitivo for julgado apto para o serviço do Exército, pode obter prorrogação do serviço militar contada a partir do dia imediato àquele em que terminou seu tempo de serviço, obedecidas as demais exigências regulamentares. Artigo 432. Quando for o caso, a iniciativa de providenciar e encaminhar a documentação necessária à reforma de um militar considerado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, cabe à respectiva OM. Capítulo 3. Das apresentações. Artigo 433. Todos os oficiais e aspirantes a oficial de uma unidade apresentam-se diariamente ao comandante de unidade a fim de cumprimentá-lo. Em caso de impedimento momentâneo, falo-ão tão logo lhe seja possível, declarando os motivos do retardo.
Parágrafo 1º. O comandante pode dispensar as formalidades em dias de formatura geral da unidade ou caso reúna seus oficiais ao início do expediente, ou ainda determinar que somente os comandantes de subunidade e os chefes de seção o façam. Parágrafo 2º. A apresentação diária com idêntica finalidade por parte dos oficiais e aspirantes a oficial a qualquer outra autoridade pertencente à unidade somente é obrigatória quando assim decidir o comando de unidade, devendo tal decisão constar das NGA unidade. Artigo 434. A apresentação do militar ao chegar à guarnição militar, onde vai servir ou quando nela tiver sido movimentado, realiza-se de acordo com as normas estabelecidas pelo comando de guarnição. Artigo 435. Os militares em serviço, obrigados a permanecerem por mais de 48 horas numa guarnição militar, em trânsito ou de passagem, enquadra-se no previsto do artigo 434 deste regulamento, salvo se permanecerem por qualquer motivo a bordo das embarcações em que viajarem ou retidos em aeroportos. O artigo 434 trata da apresentação do militar ao chegar à guarnição militar, onde vai servir ou quando nela tiver sido movimentado, realiza-se de acordo com as normas estabelecidas pelo comando de guarnição. Tá? Então, por mais de 48 horas, o camarada tem que se apresentar ao comando da guarnição. Parágrafo único. Tratando-se de militar de posto mais elevado que o da maior autoridade da guarnição, militar, a apresentação é substituída por uma comunicação, neste caso o comando da guarnição, pessoalmente ou por intermédio de representante, apresentar-se-á aquele militar. Artigo 436. Antes de ausentar-se temporariamente de sua guarnição militar, o militar deve apresentar-se, declarar o endereço e, se possível, o telefone em que pode ser localizado em destino. Parágrafo único. Os cabos e soldados somente se ausentam temporariamente de sua guarnição militar mediante permissão escrita da autoridade competente. Artigo 437. Quando uma tropa ou fração de tropa permanecer em trânsito mais de 12 horas em uma localidade, o seu comandante apresenta-se à autoridade militar mais elevada da guarnição militar, declarando-lhe a procedência, o destino e a missão, salvo se esta for de natureza sigilosa, o que será mencionado. Antes de ausentar-se temporariamente de sua guarnição militar, o militar deve apresentar-se, declarar o endereço e, se possível, o telefone em que pode ser localizado em seu destino. Parágrafo único. Os cabos e soldados somente se ausentam temporariamente de sua guarnição militar mediante permissão escrita da autoridade competente. Artigo 437. Quando uma tropa ou fração de tropa permanecer em trânsito mais de 12 horas em uma localidade, o seu comandante apresenta-se à autoridade militar mais elevada da guarnição militar, declarando-lhe a procedência, o destino e a missão, salvo se esta for de natureza sigilosa, o que será mencionado. Parágrafo 1º. A autoridade a quem deva ser feita a apresentação designa dia e hora para a apresentação coletiva dos oficiais da tropa, se esta permanecer no mínimo 24 horas na guarnição. Parágrafo 2º. Se o comando da tropa for de posto mais elevado que a autoridade da guarnição, procederá como o caso do parágrafo único do artigo 435 deste regulamento, ou seja, o comando da guarnição que vai se apresentar para o comandante da tropa que está em trânsito na cidade. Artigo 438. As apresentações são feitas durante as horas de trabalho normal. Nos casos de urgência, entretanto, podem realizar-se a qualquer hora. Parágrafo 1º. Se além da razão de urgência prevalecerem motivos de entendimento pessoal direto com determinada autoridade, pode a apresentação ser feita a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar. As apresentações feitas às autoridades que disponham de BI, exceto as motivadas por serviço comum, são nele publicadas. Artigo 439. Quando o oficial, subtenente ou sargento for movimentado para outra guarnição militar, o comando de unidade de origem deve informar pelo meio mais rápido ao comando de unidade de destino o dia provável da chegada do militar e as providências que o militar movimentado gostaria que fossem tomadas para a sua primeira instalação.